Fala, galera concurseira! Professora Missione Aurélia na área. Você que está se preparando para fazer o concurso da Polícia Militar do Piauí, hoje a dica da tia Missione vai ser em relação à tipologia textual que a NUCEP vai exigir de você. Um dos erros mais comuns dos candidatos a concurso público é não saber a diferença entre um texto dissertativo, argumentativo, o texto expositivo e outras tipologias textuais. Então hoje nós vamos sanar essa dúvida, ok? Vem com a tia Missione. Bom, galerinha, tá aqui os nossos slides da tia Missione. Tipos de texto, dissertativo expositivo. Então, muitos candidatos confundem o texto dissertativo argumentativo com o texto expositivo. Pois muito bem, galerinha, vamos lá, olha aí. Veja, galerinha, que aqui nós temos vários tipos de texto. Olha aí, narrativo, descritivo, ok? Que é aquele que se pauta em descrever alguma coisa, não é? O narrativo, ele tem uma sequência de ações. Por exemplo, o conto, não é? Que tem aí a sua situação inicial, não é? O conflito, o clímax e o desfecho. O descritivo, ele vai se preocupar em descrever personagens e lugares, né? O texto dissertativo, que é o texto exigido pela NUCEP, e além disso, vocês têm aí o texto expositivo, bem como o texto injuntivo. Pois muito bem, galerinha, onde é que está a confusão em relação aí o texto da NUCEP? Você quer ser um caveira? Você quer ser um policial militar? É em relação ao texto dissertativo e expositivo. Pois muito bem, galerinha. O texto dissertativo é aquele que você tem obrigatoriamente que apresentar uma tese, que apresentar um posicionamento crítico em relação a um tema que a banca irá abordar para você, né? Creio eu, relacionado ao cargo. Lembrando que a NUCEP, ela pode muito bem trabalhar um tema voltado para o cargo, como foi aí a prova do CFO, que falou sobre a unificação das polícias, mas ela também pode ir para atualidades, como aquecimento global, não é? Ela também pode falar sobre as questões tecnológicas, não é? Exposição na internet, mas também, né, creio eu, que irá abordar sobre o cargo, né? Por exemplo, Polícia Militar e Saúde Mental, Polícia Militar e Tecnologia, etc. Pois muito bem, muitos candidatos confundem o texto dissertativo com o expositivo. Se preocupam tanto em expor repertórios em um parágrafo que acabam deixando de se posicionar criticamente. Lembrando, galerinha, que tanto a narração, a descrição, a exposição podem estar dentro do texto dissertativo argumentativo, mas elas não podem predominar. Pois muito bem, vamos para a exemplificação. Pois muito bem, galerinha, nós temos aqui o tema, os desafios para o controle de epidemias e pandemias no Brasil. Olha, veja aí que nós temos o comando, claro, a introdução, para quem é meu aluno, claro, todo professor tem a sua didática, mas certamente os meus alunos, nota máxima aí da NUCEP, eles observam e produzem 3 momentos na introdução. Um é a parte de embasamento, que diz respeito a que estratégia argumentativa ele vai utilizar no corpo do texto. Nesse caso, a estratégia foi a analogia histórica, ou seja, um recorte da história para fazer a comparação do ontem com hoje, né? Então, aqui essa parte verde é a parte do embasamento. A parte vermelha é a problematização, que deve, por obrigação, apresentar o tema através de um problema, bem como as palavras-chave. Veja que aqui nós temos epidemias e pandemias. Então, o que que nós temos? Olha as palavras-chave aqui, ó. Epidemias e pandemias, bem como a exemplificação, olha, coronavírus. Então, veja que a gente tem aqui, não é, a problematização vermelha. E na parte azul são as causas. Causa número 1 e a causa número 2. Pois muito bem, galerinha. Então, aqui nós temos
um embasamento e uma construção, uma opinião do candidato, posicionamento crítico, a tese. Essa parte vermelha, galerinha, certo? Essa parte vermelha aqui é a parte mais importante dessa introdução, não é? É o posicionamento crítico. Qual é o seu posicionamento? Como é que eu construo uma tese, né? É um texto que tem obrigatoriamente ter uma tese. Então, o que eu penso sobre isso? O que eu acho sobre os desafios para o controle de epidemias e pandemias no Brasil? Então, essa opinião crítica tem que estar muito clara. Então, a gente percebe claramente o embasamento, a estratégia que pode iniciar o texto por uma citação, pela Constituição Federal, não é? Pode iniciar o texto com uma obra literária, pode iniciar o texto com citações da filosofia, sociologia. Então, aqui vai depender do conhecimento de mundo do candidato. E no final, você escolhe duas causas. Lembrando que aqui a gente tem apenas a introdução. Veja a diferença do mesmo tema num texto dissertativo argumentativo, que é esse que vocês estão vendo, e devem apresentar no dia da prova aí do concurso da Polícia Militar do Piauí para o texto expositivo. Então, a gente vê aqui, ó, em dezembro de 2019, foram registrados os primeiros casos desse novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China. Acredita-se que o vírus tenha se originado em um mercado local da cidade, onde existe um grande número de animais comercializados, parte deles de forma ilegal, o que favorece a contaminação. Como Wuhan é uma cidade muito grande, contando com cerca de 11 milhões de pessoas, o vírus logo se espalhou e começou a ser registrado em vários locais da China. Temendo uma grande epidemia, o governo local isolou a cidade e restringiu viagens pelo país. Veja bem, galerinha, o que nós temos aqui? A gente não tem um posicionamento crítico, uma opinião, não é? A gente percebe a predominância de dados, de informações, ao contrário do período anterior, do parágrafo anterior. Aqui a gente percebe embasamento, crítica e argumentos em torno do mesmo tema. Então, veja a diferença, certo? Onde é que está o erro? Muitos candidatos confundem um texto dissertativo, argumentativo, que apresenta um posicionamento crítico, com um texto expositivo, que apenas expõe conceitos, não é? Expõe o conhecimento. Então, tome cautela. Pois muito bem, galerinha, você aí que viu aí na exposição dos slides, show da tia Missione, a diferença do texto dissertativo e argumentativo que você deve apresentar no dia da prova da Polícia Militar do Piauí para o texto, a tipologia expositiva. Não confunda mais, ok? É isso aí, galerinha. Meus cipózinhos de gato, meus lindinhos da tia Missione. Até a próxima dica!